Ana Clara, eu te vejo assim, sabe? Falando um pouco aqui, eu te vejo assim como um exemplo de mulher, de nordestina, de gente que tem fibra, de família humilde, que conseguiu, né, através do estudo, mudar a sua vida. E eu acho que você é uma pessoa muito habilitada, na minha opinião, de falar sobre certos assuntos. Eu não acredito que a gente consiga mudar, por exemplo, a realidade do Nordeste sem que existam assim políticas públicas das mais básicas, tá? Porque a gente pode ter daqui a 50 anos, se for um interesse, né, de alguém, pessoas que vão, comprem terra no Nordeste e assumam aquela região. Mas aí você vai ter que as pessoas que estão lá hoje tenham saído de lá para outras pessoas ocuparem. Mas eu não acho que isso seja o caminho que a gente gostaria. Eu acho assim, para a gente, as pessoas que estão no semiárido nordestino hoje, que é uma região extremamente ainda habitada, né, com uma densidade no o semiárido brasileiro, ele é um dos que tem a maior densidade demográfica do mundo, né? E isso graças ainda a algumas políticas que têm políticas públicas. Como que você vê essa questão dessas políticas públicas que às vezes são tão criticadas e assim, e qual que você acha que deveria ser a responsabilidade, né, do, do Estado brasileiro com essas regiões? Ah, essa é uma excelente pergunta e você começou falando também da minha história. A minha família foi uma família beneficiada por política pública. Primeira política que a gente foi beneficiado foi a política do leite. Tinha uma política pública de distribuição de leite para as populações carentes e a minha família, durante um tempo, teve acesso. Depois, meu pai conseguiu um emprego melhor, minha mãe foi trabalhar, conseguiu uma profissão e a gente deixou de ser beneficiário e outras famílias foram beneficiárias. É importante que algumas políticas. Nós temos uma dívida histórica com a pobreza no Brasil, especialmente no ambiente semiárido. Então, eu considero relevante a existência dessas políticas para trazer, em primeiro momento, ao suprimento das demandas básicas que essas populações têm. Em segundo, a partir da alimentação, vem outras políticas complementares. No meu caso, se eu não tivesse tido acesso a uma bolsa de pesquisa, eu não estaria hoje sendo uma pesquisadora, não teria chegado onde eu cheguei, porque eu não teria condições financeiras, minha família, por melhor que tivesse saído de uma condição muito básica de uma política pública assistencialista, a gente ter acesso a uma política pública de educação. Então, essa política pública de educação é muito importante. Aqui para nós, no semiárido, nós ainda precisamos que essas políticas elas existam, elas estejam disponíveis e elas sejam geridas de forma adequada para que elas consigam ser aquele, digamos, é aquele riscadinho do fósforo para que comece a fogueira, né? A gente precisa ter um estímulo inicial para que as pessoas consigam minimamente se organizar, que foi esses casos que eu citei aqui para vocês, de uma política que permite que as pessoas se organizem em torno de um objetivo comum, que é entregar o leite para uma usina, e que depois disso ela já tem a necessidade de trabalhar uma tecnologia de melhoria da qualidade desse leite. E aí vem a Embrapa trazendo as técnicas das boas práticas, ajudando esse pessoal, e aí depois eles acessam outros mercados, vem a Embrapa também contribuindo, Nilma, a gente tem feito também um trabalho muito próximo aos ministérios, ao MAPA, no sentido de orientar a formulação dessas políticas públicas, porque, por exemplo, a gente tem uma normativa para leite, para carne, que de repente aquela normativa ela não está adequada à realidade de produção desse ambiente. Então, a gente estuda essa realidade de produção, estabelece os indicadores e ajuda o mapa e ajuda essas
essas cooperativas e associações a levar essa demanda e dizer, olha, para produzir leite de qualidade são esses os indicadores. Então, que esse indicador esteja presente nessas políticas, que é um trabalho conjunto da Embrapa com essas cooperativas, com os próprios ministérios, para que haja essa normativa de modo que a política ela exista e ela possa ser aplicada, porque pode acontecer de se fazer a política, ela ficar muito bem escrita e não necessariamente ela atender às necessidades de determinadas que a gente chama tipologias de produtores, porque nós temos várias tipologias de produtores. Nós ainda temos os produtores de subsistência, mas temos aqueles outros produtores que já estão conectados à agroindústria e tem aqueles produtores que não precisam, que são os grandes que estão operando em outra faixa, acessando outros mercados, que não estão diretamente conectados à política pública nesse sentido que a gente está mencionando aqui. Então, é muito importante que a política pública ela exista e ela seja elaborada com esse objetivo, né, de fortalecer o desenvolvimento dessas atividades nesses locais onde a caprinocultura e a ovinocultura são fortes, onde elas podem realmente causar um impacto positivo na melhoria de emprego, de qualidade de vida, de fixação das pessoas no campo, de dar melhores oportunidades para que as pessoas vivam bem no semiárido, possam criar seus filhos, possam desenvolver atividades produtivas que gerem renda para que essas populações se mantenham nesses lugares onde elas já, naturalmente, as famílias já vinham vivendo há muitos anos.